Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acender nele o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua divina consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos do nosso Brasil imenso, em cada cidade, em cada estado, a esta comunidade Senhor Jesus de Nova Caçapava, Grupo de Oração São Paulo Apóstolo da Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, a todos desejo um bom dia. Bom dia, Jesus, para que assim nós possamos já abrir o nosso coração, louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida. Mais um dia Ele permitiu a mim e a você a estar aqui já nesse momento com o nosso coração aberto para receber a boa nova, a boa notícia, a palavra que cura, que salva nesta pregação. Por isso temos muito motivo para louvar e agradecer a Deus. E a palavra se encontra em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Depois que Jesus fez a multiplicação dos pães, logo depois Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Jesus caminhando sobre as águas. Feito isso, subiu a montanha para orar, na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disse-lhe, soltando grito de terror. Mas Jesus logo disse-lhe: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem, Pedro. Saiu da barca e caminhava sobre as águas, não ao encontro de Jesus, mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e a segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido na barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genesaré. As pessoas do lugar reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que o menos deixasse tocar a orla de sua veste, e todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, nós vemos aqui a trajetória de Jesus, que era sempre fazendo aquilo que era bom para todos. Depois da multiplicação dos pães, Jesus parte para um lugar, mas antes ele pede aos discípulos para avançar, enquanto ele despedia a multidão. E naquele instante ele sobe ao monte para orar. Tudo isso Jesus fazia, a oração antes do encontro com a multidão e depois do encontro com a multidão. Ele estava sempre em oração. É o ensinamento para nós também. Devemos estar constante em oração. Antes e depois, e sempre. E Jesus ali percebe que o mar começa a se agitar e a barca no meio daquela agitação. E os discípulos amedrontados no meio do mar. E Jesus vai caminhando sobre as águas. E eles perceberam e começaram a gritar com medo. É um fantasma. Mas Jesus, tranquilizai-vos, sou eu. E Pedro, na dúvida ainda, Senhor, se é tu, manda que eu vá a teu encontro. Jesus estende a mão e disse, vem Pedro. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas sentiu medo e começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor. Jesus estendeu a mão, tocou nele, assegurou, chegou na barca e logo o vento, a tempestade acalmou. E Jesus disse, por que duvidaste, homem fraco de fé? Amados irmãos, isso pode acontecer conosco também. Quantas dúvidas muitas vezes nós temos em saber que poderia ser diferente, pois nós temos sempre Jesus perto de nós. Ele não está longe, está sempre perto, porque que muitas vezes, no meio das tempestades, das ventanias, nós também temos medos, preocupamos, ficamos agitados. Precisamos pedir sempre ao Senhor para aumentar também a nossa fé. Acreditar e confiar que Ele está sempre conosco. E Jesus, chegando àquela outra região, para onde era o destino, o povoado ficou sabendo e começou a trazer todos os doentes, para que nele tocasse, pelo menos a orla do manto. E todos que tocavam ficavam curados. Amados irmãos, e nós temos toda a celebração da Santa Missa, a graça de poder tocar em Jesus pela Eucaristia, no corpo, sangue, alma e divindade, nós tocamos em Jesus. E quantos pedidos também nós fazemos ali diante do momento da consagração, já pedindo que Jesus, que vai vir ali para nos alimentar com seu corpo, sangue, alma e divindade, alcançar uma vitória, uma graça. E muitas vezes nós voltamos na dúvida, será que eu alcancei a graça que eu pedi? Com certeza, todos que pedem, recebem. Aquele que procura, acha. Aquele que bate, as portas se abrem. Amados irmãos, tenhamos todos um bom dia. Fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria. Que a força e a luz dessa palavra aumente cada vez mais a nossa fé e jamais tenhamos medo, jamais duvidemos da presença de Deus em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.